Eu vi diversas pessoas que nunca antes se combateu o problema da Cracolândia como esse combate está sendo feito hoje. De uma forma sistêmica. Eu escuto muito essa expressão, que está havendo uma integração aqui em São Paulo que possibilita esse combate. O que possibilitou isso? Por que agora está sendo feito algo que talvez se tivesse sido feito 5, 10 anos atrás, a situação fosse completamente diferente? Olha, é um problema de 30 anos. Nosso governador Tarcísio me deu a missão de coordenar esse trabalho por parte do governo do estado. Parte da prefeitura, Edson Ortega é o coordenador desse trabalho. E primeiro ponto foi escutar. Eu escutei muita gente envolvida nesse tema, de qualquer matriz ideológica, eu não estava ali preocupado com isso, queria entender os programas anteriores justamente para entender aquilo que tinha acontecido e não. E olha, das primeiras surpresas, nós fomos buscar dados, Eu como gestor, eu sou administrador de empresas de formação e a gente sabe que para fazer gestão a gente tem que ter dados, informação, então vamos atrás dos dados, o que tinha sido feito nos diversos programas. Aliás, é muito comum, quando você lança o programa já tem aqueles nomes bonitos, A gente pode ver que hoje não tem nenhum nome. Muitas vezes só o nome. Só o nome. Então, vários programas lançados e eu fui lá buscar então dados e informações. Pasmem, não encontrei quase nada. Não existe, tanto se fala da importância da ciência, da importância de dados, faz parte também de estudos com base científica. E para não dizer que eu não encontrei nada, eu encontrei um levantamento feito com 60 usuários na época daquele programa Portas Abertas, que muito se falou desse programa, mas que de dado mesmo tinha lá um levantamento com 60 usuários, que é insignificante para o universo que nós estamos falando. E, claro, existe uma pesquisa feita pela Unifesp, que chama-se Lecuca, mas é uma pesquisa também, tem um outro viés. Não são dados de atendimentos, de resultados, de comparações de questão de crime da região central. Então, o primeiro ponto que a gente colocou como meta é manter um repositório de dados, para que isso possa ser utilizado por nós, para que a imprensa possa nos cobrar, mas com base em dados, em algo concreto. Inclusive, acertar a rota. Será que o que nós estamos fazendo está tendo o resultado esperado? Será que é melhor a gente tentar ir por aqui ou por ali? Segundo ponto importante, é que a gente tinha muita gente fazendo coisa boa na região central ao longo desses anos. Eu estou falando de entidades, estou falando de igrejas, estou falando da própria prefeitura e do próprio estado, mas totalmente desconectado do serviço. Era como se todos nós entendêssemos o problema, estivéssemos dentro do mesmo barco, cada um remando para um local diferente, uma posição diferente. Era hora de entender todos esses serviços e fazer com que a gente remasse na mesma direção. Isso por si só já faz uma grande diferença. Imagina quanto você gasta de energia, remando nesse barco, mas não conseguindo sair do lugar. Então a gente conseguiu deixar as vaidades de lado, que aliás é um dos problemas também dentro de gestão, aliás dentro de qualquer empresa, no dia a dia, na relação humana, e poder de fato atuar em conjunto. Dentro do Estado, Mota, e não é novidade para ninguém, a gente encontrou uma realidade que é a Secretaria de Saúde que não conversa com a Secretaria Social, que não conversa com a Secretaria de Segurança Pública. A gente precisava mudar isso. Dentro da prefeitura, a mesma coisa. E imagina, então, depois integrar a prefeitura e Estado, fazendo com que todos conversassem. E aí a gente mudou essa realidade. E parece que a integração com o judiciário aqui também desempenhou um papel importante, que é uma coisa que não acontece em outros estados. Bem lembrado. Vamos chegar lá. Estamos construindo esta relação. Tem muito por fazer. Eu citei aqui, por exemplo, a questão do descumprimento de medidas, mas vou falar algumas coisas que já aconteceram também. Então, essa integração... Todas as semanas, semanalmente, nós reunimos a saúde do Estado com a saúde do município, o social do Estado com o social do município, segurança do Estado com segurança do município, e uma vez por mês nós reunimos todas essas pastas do município e do Estado para que um preste conta para o outro daquilo que foi realizado. Então, essa integração é importante. Atraímos igrejas, entidades. Com o judiciário, nós começamos a criar protocolos integrados para que a gente pudesse, por exemplo, começar a qualificar aqueles usuários. Então a gente tem a Operação Resgate, e você pode reparar também, aquelas operações midiáticas do passado, que eram feitas ali na região central em específico, na cena aberta de uso, que é conhecida como Cracolândia, não existem mais. São operações com respeito, já que aqueles usuários são as vítimas, na verdade, do sistema. O trabalho tem que ser no tráfico. Então, nós começamos a mudar essa abordagem em relação às soluções. E aí, qualificação dos usuários, criamos o hub de cuidado com crack e outras drogas, que é o atendimento de saúde. Aliás, nós estamos em período eleitoral, É muito comum a gente ver
os candidatos com soluções mágicas. E a primeira coisa que eu escutei em todas as propostas aqui é: precisamos integrar o atendimento da saúde, o atendimento social. Eu convido os candidatos para conhecer essa integração na prática, que já está sendo efetuada, saúde do Estado, do município. Nós temos o Hub de cuidado com crack e outras drogas. Doutora, o número atualizado, eu já passei, tive a oportunidade de passar esses números, o número atualizado são 40 mil atendimentos feitos nesse Hub, que é um prédio que fica ali na Rua Prates, e mais de 16 mil encaminhamentos ou para internação em hospitais especializados ou acolhimento em comunidades terapêuticas para tratamento. Lá no passado, e é importante dizer, infelizmente, e a gente sofre com isso na política e no cuidado sobre drogas, houve um trabalho de desinstitucionalização da saúde mental. Né? Que foi aquela questão de desinstitucionalizar, desinternar. É claro que existiam prédios, tanto públicos quanto privados, que faziam um trabalho muito ruim em relação a esse tipo. Mas então se resolveu nivelar tudo por baixo e uma política nacional de desinstitucionalização. Isso refletiu sobre o tratamento em relação a drogas, que também passou a ser tratamentos ambulatoriais. Começaram a rechaçar as oportunidades de internações, e aí com isso, por exemplo, aqui em São Paulo em 2022, nós tivemos 150 usuários numa cidade do tamanho de São Paulo sendo encaminhados para internação. Então, a gente precisa mudar essa relação, precisa mostrar a importância da internação no caso certo. Nada obrigatório, convencendo o usuário, entendendo o histórico do paciente, para que a gente pudesse encaminhar sim para os CAPs, para as comunidades terapêuticas, sim. Aliás, tem gente com viés ideológico que é contra comunidades terapêuticas. Nós não somos contra a comunidade terapêutica. Nós fiscalizamos as comunidades terapêuticas que prestam serviço para o Estado, para que eles o façam com qualidade. Nossos hospitais especializados. Portanto, criamos uma rede de cuidado na saúde. Muita gente não sabe, por exemplo, nós temos nesse momento 960 usuários que saíram ali da Cracolândia, da cena aberta de uso, e hoje recebem o Programa Operação Trabalho, que chama POT, do município. Eles recebem R$1.000 por mês, fazem serviços de zeladoria, não na região central, longe da cena aberta de uso, fazem qualificação e recebem remuneração. É o que nós chamamos de porta de saída. E mais do que isso, que esse é o desafio, que é poder acompanhar a jornada de cuidados. A gente chama trilha de cuidados desse paciente, desde o momento que ele é abordado pelas equipes de saúde, que todos os dias estão lá na cena aberta de uso, até o momento que ele encontra a sua porta de saída. É claro que a cada dia a gente aprimora. E, por fim, a questão da segurança pública, né? Ela vem no fim dessa linha de cuidados, e aí a gente tem as operações, como a gente falou aqui, a gente tem a questão da qualificação, as notificações para o Tribunal de Justiça do descumprimento de medidas também daqueles usuários. A gente teve recentemente, tudo que a gente faz ali na cena aberta, sempre ela acaba surgindo quando é um assunto mais polêmico. Nós instalamos gradis para garantir que o serviço de saúde pudesse chegar rapidamente para socorrer algum usuário que estivesse passando por um momento de crise. E, óbvio que começou questionamentos, ele já salvou muitas vidas, esses gradis, já fomos visitados pela Defensoria, pela Promotoria, né, por muitos órgãos de direitos humanos, e se percebeu que aquilo era para salvar vidas. Agora, recentemente, nós implantamos totens também na região central, de rastreabilidade, de monitoramento. Portanto, são ações que nós estamos cumprindo rigorosamente o plano que foi oferecido à sociedade lá em abril do ano passado, e não é um trabalho simples e não tínhamos a expectativa de resolvê-los em 1 ano e meio de trabalho. O governador Tarcísio tem 2 anos e meio pela frente e nós vamos continuar fazendo esse trabalho, medindo os resultados e buscando conexões, seja com o judiciário, com a prefeitura, com outras entidades, para poder, de fato, encarar esse problema de frente. Está muito claro para o governo do Estado, para o governador Tarcísio, para o próprio prefeito Ricardo Nunes, que esse trabalho tem que ser conjunto e que tem que ter essa energia necessária. Posso dizer, como coordenador dos trabalhos, nunca recebi nem o não da prefeitura do Estado em relação a recursos para serem utilizados em todas essas ações. Ou seja, não é uma questão de recursos orçamentários, e sim das dificuldades naturais, claro, que a gente encontra. A gente tem ONG lá que defende o uso de crack, né? Posso dizer o nome, Crack Resiste, né? Então, dentro lá da própria cena aberta de uso, distribui cachimbos, né? Entendendo que isso é uma política de redução de danos.
Para nós, redução de danos é fazer exames, é poder ver se aquelas pessoas têm alguma doença sexualmente transmissível, é fazer exames de AIDS, é poder estar dando esse acompanhamento. Por fim, vou contar mais uma história interessante. Nós identificamos, dentro da cena aberta de uso, 120 usuários que estavam em situação, vamos considerar assim, mais crítica do ponto de vista de saúde. E passamos a acompanhá-los com uma lupa, vamos dizer assim, ainda maior. Vou trazer em primeira mão o resultado. Dos 120, hoje, nós temos apenas 30 nesse momento na cena aberta de uso. Os outros 90 já foram encaminhados para serviços de saúde, estão nos abrigos, estão sendo acompanhados e já conseguiram sair da cena aberta de uso. Tudo no convencimento, de forma voluntária, com convencimento. Então, até esse trabalho a gente tem. E, por fim, dizer, a cena aberta, a Cracolândia, já teve 4 mil usuários. Hoje, a gente conta, aliás, viu, Mota, todos os dias, de manhã e de tarde, com o sistema Jacobs, que é através de imagem de drone, nós fazemos essa contagem, sempre no mesmo horário. Muita gente não sabe, imagina que talvez tenha 5, 6, 10 mil pessoas. Hoje, por volta de 250 usuários na parte da manhã, 250 a 300. E à noite, finalzinho da tarde e à noite, esse número sobe para 800 a 1.000, vamos chamar assim, usuários. Então, continuamos trabalhando, já houve uma redução expressiva do número de usuários na Cracolândia, que hoje é na Rua dos Protestantes, mas tem muito trabalho para fazer. Excelente. Aí eu queria explorar, doutor Ivana, o outro lado desse trabalho, né? Muita gente diz que no combate ao tráfico de drogas não adianta se prender os peixes pequenos. A gente escuta muito isso, né? Não adianta prender o traficantezinho lá da biqueira, que é preciso prender os tubarões do tráfico. Só que esses tubarões do tráfico provavelmente têm muito dinheiro, muita assessoria, né, de todo tipo, uma defesa jurídica espetacular, estruturas de lavagem de dinheiro muito sofisticadas. Como é que o Estado lida com esse desafio? Pois é, Mota, o grande desafio nesse combate é centrípedo e centrífugo. O tubarão não nada na praia. Alguns até desavisados nadam e o sistema de polícia, de segurança pega. Mas para ele eu preciso de um outro tipo de investigação, né, com maior profundidade, porque é o que a gente estava explicando. Hoje, esse olhar de narcotráfico, esse olhar de crime organizado, vai muito além daquele que está na biqueira. Mas eu, como juíza e como estudiosa, e aplico a lei, é a minha obrigação, minha missão, esse também faz parte da cadeia, né? Porque se eu não tiver a ponta vendendo no comércio ao varejo, o produtor morre. Regra de mercado como qualquer uma, né? Quando a gente está falando de narcotráfico, está falando de tráfico de entorpecente, é uma regra de mercado com uma economia latente, né? Tanto que se percebe hoje, inclusive dentro dos processos, o desafio da lavagem de dinheiro, porque é tanto lucro. E hoje com o sistema, né, hoje a gente tem muita tecnologia de tentar acompanhar o caminho desse dinheiro, que não raras às vezes dá certo, ele precisa lavar esse dinheiro. Então a gente vê que ele lava dinheiro até em loteria esportiva, em qualquer coisa se lava dinheiro hoje, e a gente tem visto isso dentro das investigações. Que ganhou um prêmio da loteria. Como é que é essa lavagem da loteria? Para quem nos ouve, ele compra um bilhete premiado. Então eu ganhei na loteria, Você ganhou na loteria, lá na Loteria X, e ganhou 1 milhão. O dono da lotérica sabe quem ganhou, né? Os bilhetes são... Aí eu chego para você e compro o seu bilhete de 1 milhão por 2. Você pega os 2 e eu nem sei o que você faz com esse dinheiro, mas você pega esses 2 milhões. Para o indivíduo, 1 milhão limpo, ele compra, por exemplo, uma casa. Com 2, que não é oriundo, né, do devido trabalho, teoricamente fica difícil. Porque hoje o CNJ tem controle, o COAF tem controle, hoje os registros de imóveis, né, têm que comunicar essas movimentações, aspas, suspeitas. Então, para o crime organizado, vale a pena. Ele tinha 2 milhões que ele não podia gastar em lugar nenhum, ele tem 1 milhão que ele pode, né, definir ali onde vai gastar. O dinheiro dele não é fruto de trabalho. Para ele, 1 milhão, 2 e 3, tanto faz, porque da onde veio aquele, vem mais. E ele compra bilhete premiado. Até nisso, ele se lava dinheiro. Isso já pensando naquele pequeno, na ponta.
Mas esses olhares, esse desafio, né, no combate ao crime organizado, também tem que olhar lá para a ponta. Porque se eu não tenho o consumidor, se eu não tenho, né, aquele pequeno traficante, que eu acho que traficante é traficante, não tem tamanho. Pequeno traficante é um traficante de baixa estatura. No meu olhar, o 33 não coloca o pequeno traficante, o traficante médio, né, o empreendedor, mas o pequeno traficante, como se coloca aí, ele faz parte dessa cadeia. Porque lá na ponta, essa cocaína que entrou, né, para uma rota, em pasta, foi toda trabalhada aqui. Hoje a gente quebra, a polícia judiciária tem apreendido, né, laboratórios gigantescos que vão lá e manipulam a droga. Operações de uma sofisticação que chama a atenção. Não são feitos por vítimas da sociedade que estavam desempregados e não tinham ele não tem nem chance. Ele talvez esteja lá na ponta, lá dentro da Cracolândia, numa biqueira, numa comunidade menos favorecida, vendendo lá o seu pacotinho de cocaína por R$10, R$15. Ele também faz parte dessa cadeia. Então, o combate a esse tipo de criminalidade, ele tem tamanhos. Então, uma polícia mais preparada, com maior informação, com muita tecnologia, com capacitação, né, ela vai investigar os grandes tubarões que estão lá em alto mar. Mas também essa polícia, a nossa polícia ostensiva, a polícia militar, a guarda civil, que tem, né, atuado de forma muito presente, principalmente nas cidades pequenas, e a própria polícia civil, a polícia judiciária, a polícia federal, a polícia militar, também atua na ponta. É trabalhando de dentro para fora e de fora para dentro que em algum momento nós vamos chegar no meio dessa situação e aí sim, de forma mais clara, né, de forma mais objetiva, tentar de alguma forma não acabar. Né? A gente que trabalha e estuda crime organizado sabe que a máfia japonesa existe em todo lugar. Não tem em todo lugar, mas pelo menos não permitir que eles tenham um controle como a gente percebe hoje. Agora eu queria colocar... Lá na Cracolândia, dentro da Cracolândia, e aí também concordando com a doutora, já foram presos 170 traficantes ali dentro. É claro que esse pequeno, vamos dizer assim, o pequeno. Pequeno de estatura, não da atuação em si, ele rapidamente é substituído pelo crime organizado. Então, já nas operações de 1 ano e meio, mais de 170, todos filmados, fazendo esta operação. Alguns voltam pela questão do judiciário, até mesmo para o mesmo local, e outros são rapidamente substituídos. Esse que está lá na ponta. Então, essa estrutura já se prepara para poder repor aquele do varejo, vamos chamar assim, do pequeno varejo.